Fala galera, beleza? Eu sou o professor Anderson Boganica, estamos começando mais uma aula de língua portuguesa do nono ano, aula 112. O nosso conteúdo de hoje é ensaio literário, mas antes vamos para os nossos recados. Lembre-se, houve uma mudança. Se você utiliza o Google Classroom, você deve acessar a atividade obrigatória e respondê-la. Assim você registra automaticamente a sua presença. Aproveite também e veja os demais materiais e faça uma interação no mural. Aproveite os recursos ao máximo. Já você que utiliza a televisão, mantenha contato com o seu colégio. Assim você pode retirar as listas de exercícios e também devolvê-las. E também poderá ser avaliado e, melhor, você irá treinar ainda mais o conteúdo da aula. Certo? Agora vamos aos nossos objetivos. Eles são: ler e compreender fragmento de ensaio literário, reconhecer o assunto, localizar informações explícitas em um texto, inferir informações implícitas e o sentido de palavras ou expressões. Como você percebeu, o nosso tema é ensaio literário. É um gênero textual que é pouco abordado, às vezes, nos livros didáticos, mas ele é muito importante, porque ele traz um posicionamento de um autor sobre algum tema, sobre algum produto cultural. Vejamos o cabeçalho, de onde foi retirado o suporte desse ensaio que iremos trabalhar. O ensaio que iremos trabalhar ele foi retirado do jornal Rascunho. Nós temos aqui o cabeçalho do site, né? O jornal Rascunho é um dos poucos jornais do Brasil que trabalha apenas com literatura. É um jornal de edição mensal. Ele foi fundado em abril de 2008 pelo jornalista Rogério Pereira. Então, nós temos aqui o cabeçalho, temos algumas seções. A seção arquivo, onde você consegue ver as edições antigas desse jornal. Colunistas, Dom Casmurro, ensaios e resenhas. Aqui você encontra vários ensaios e resenhas de livros e outros temas também. Entrevistas, Eu, o Leitor, Inquérito, Notícias, Paiol Literário e Prateleira. E a busca, que você pode digitar uma palavra-chave e ver os materiais, os artigos, ensaios, resenhas sobre esse tema. Fica uma dica, se você gosta de literatura, você pode acessar esse site ou ir atrás da versão impressa e ter muita informação de qualidade sobre esse assunto. Literatura sempre é bom, né? Vamos às características. O que é um ensaio literário? Temos aqui uma definição, acompanhe comigo. Texto opinativo em que se expõe ideias, críticas, reflexões e impressões pessoais, realizando uma avaliação sobre determinado tema. Problematiza algumas questões sobre determinado assunto, focadas pela opinião do autor e geralmente apresenta conclusões originais, sendo muito solicitado no meio escolar e acadêmico. Temos a definição, como você percebeu, é um texto, um gênero textual, onde o autor ele vai mostrar um posicionamento a respeito de algo. Temos agora o título, subtítulo e a identificação do nosso ensaio. O título é Através de Muitos Espelhos. Já temos alguma informação aqui relacionada ao tema. 3 edições comemoram os 150 anos de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, por Carolina Vigna. Então, 3 linhas e já temos bastante informação. O título e o subtítulo eles têm uma relação. Claro que o subtítulo sempre tem essa função de especificar, ampliar, mostrar algo além do título. Mas o título já tem muita informação oculta. E é sobre isso que é o nosso exercício número 1. Através de muitos espelhos. 3 edições comemoram os 150 anos de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Explique a relação que há entre título e subtítulo. Pode começar.
Respondeu? Conseguiu identificar qual é a relação do subtítulo com o título? Lembrando que, se a sua ideia de resposta é a mesma da nossa possibilidade, mantenha com suas palavras. E vamos à correção. A autora faz um jogo de palavras quando utiliza através e espelhos, fazendo referência a outra obra com a personagem Alice, Alice através do espelho. E também, ao utilizar a palavra muitos, fica subentendida a informação de que, durante os 150 anos, a Alice no País das Maravilhas teve várias versões. Isso mesmo, é essa a relação. A palavra através e espelhos tem essa relação de outra obra com a mesma personagem. Já a palavra muitos, também do título, se refere às edições, às várias versões que encontramos dessa obra. Como é uma obra antiga, mais do que centenária, você encontra versões de livros e até também em tiras, em propagandas, há uma relação intertextual grande também com essa obra. Então, o muitos também cabe nesse título, nessa relação intertextual, nessa relação criativa de abordar o assunto já no início, antes de começar o primeiro parágrafo. E falando no primeiro parágrafo, nós já temos os parágrafos iniciais do nosso fragmento que iremos trabalhar. Lembrando que você pode treinar sua leitura comigo, solte sua voz. Através de muitos espelhos, Carolina Vigna. Costumo dizer ao meu filho que ele não é obrigado a gostar, mas precisa conhecer de onde são as referências que vêm em filmes, livros e games. Temos, então, uma sessão de apresentação dos clássicos, que vão de Aristóteles a Madonna. Isso surgiu aqui em casa quando ele, ainda muito pequeno, me perguntou quem era Elvis Presley. A pobre criança foi submetida a dias e mais dias de videoclipes e filmes com o rei. Não deve ser fácil ser meu filho. Não é por acaso que a citação do Google Scholar é uma referência a Sir Isaac Newton. Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. Precisamos desses gigantes. Precisamos dos clássicos. Na época do Império Romano, clássico era tudo aquilo digno de ser copiado e que resiste ao tempo. Acho esse conceito divertido por dois motivos. Primeiro, por causa da ideia pouco familiar de que, mesmo Roma Antiga, tinha um antes, um clássico. E segundo, porque isso é tão enraizado em nossa cultura que baseamos a internet inteira nisso. Quanto mais ocorrências, ou seja, quanto mais cópias, maior relevância. Eles se referiam à Grécia Antiga, é claro, mas essa ideia pode ser traçada até o Egito e seus artistas copistas. Essa noção de clássico tem um problema. É dominadora, branca e masculina. Clássico é também uma forma de imposição de valores. É o conquistador dizendo ao conquistado o que ele deve ou não considerar como cultura. É bom por ser um clássico? Não necessariamente. Um dos historiadores da arte mais respeitados internacionalmente, Sir Ernest Combridge, só para citar um exemplo, é criticado justamente por sequer falar de arte africana depois do Egito Antigo e por reduzir o Islã e a China juntos a um único breve capítulo. Da mesma forma, artistas mulheres são raramente mencionadas em seu best-seller. Portanto, se estou partindo da ideia de clássico e estou inserida em uma cultura ocidental, você já pode rapidamente se transportar geograficamente para a Europa, convivendo com ou pertencendo à classe dominante. Imagine que você está em um agradável passeio de barco pelo rio Tâmisa e 3 meninas entediadas precisam ser entretidas antes da invenção do smartphone. Se fosse eu, certamente levaria uma bronca e ficaria quieta, sendo as filhas do vice-chanceler da Universidade de Oxford, que na ocasião ainda se chamava Christ Church College, e diretor da escola de Westminster, com certeza seria mais fácil conseguir alguém para lhes contar uma boa história. As mães Lauren Charlotte, Edith Mary e Alice Bliss Little, filhas de Henry George Little,
Em 4 de julho de 1862, ouviram de Charles Louis Dodson, mais conhecido por Lewis Carroll, e que, na época, trabalhava em Oxford e já era amigo da família, a história de uma menina chamada Alice. A história precisava ser boa e era um clássico. Encerramos a leitura do fragmento, né, a introdução do ensaio, e gostaria de abordar rapidamente alguns detalhes, algumas informações históricas bem importantes, certo? Veja comigo. No início, já temos trabalhado o título, né, já sabemos das versões, da relação com a outra obra. No início, a autora faz uma fundamentação, uma introdução do que é clássico, utilizando um exemplo pessoal do filho dela, né, que gostaria de saber sobre o Elvis, e a partir daí eles começaram a abordar várias personalidades, desde Aristóteles, da antiga Grécia, até a Madonna, contemporânea, né, do dia de hoje. Ela traz uma linguagem, em alguns momentos, informal, mas a predominância é pela formalidade. Ainda, ela traz uma citação sobre os gigantes de Isaac Newton para introduzir a ideia de clássico. Clássico é aquilo que perdura pelo tempo. Veja só, Alice é um clássico, como a autora afirma, porque ela está aí desde faz 150 anos e ainda é uma história atual, ainda é relembrada, há várias edições, umas relações intertextuais em tiras, em propagandas, há peças de teatro. Então, é algo que resiste ao tempo. Fala que Grécia Antiga é o antigo de Roma, né? Que mesmo Roma Antiga havia algo mais antigo ainda, então Roma se baseava na Grécia, e justifica a questão dos likes, das visualizações, que é tão importante hoje, é a ideia de querer ser um clássico isso, que já era abordado nesse tempo, né? Ainda ela traz a ideia do Gombrich, que é um grande historiador da arte. Se você gosta de arte, procure por ele A História da Arte, uma obra fantástica sobre a arte, certo? Ainda fala-se que neste best-seller dele, ela diz que ele reduziu o Islã e a China em um único capítulo. E isso é criticado justamente, né? Da mesma forma que ele não cita muito a relação da mulher com a arte. E, por fim, ela fala sobre a origem da obra Alice no País das Maravilhas, onde Lewis Carroll estava passeando pelo rio Tâmisa e não havia celular naquela época, né? Era vitoriana, 1838 a 1901, e para entreter as filhas do vice-reitor da Universidade de Oxford, ele conta uma história, a história de Alice no País das Maravilhas, baseada no nome de uma das filhas do reitor, do vice-chanceler da universidade. Agora vamos à identificação da autora. Carolina Vigna é bacharel e licenciada em Artes Visuais, especialista em História da Arte, mestre e doutora em Educação, Arte e História da Cultura, autora de vários artigos teóricos e 5 livros infanto-juvenis. Mais em carolina.vigna.com.br. Você pode encontrar esse ensaio tanto no Jornal Rascunho como nesse site e outros materiais sobre literatura. Legal ressaltar, importante ressaltar, né, que a autora ela tem domínio do assunto para abordar, né, tem credibilidade no assunto, e nós temos ao quiz, preste atenção. Costumo dizer ao meu filho que ele não é obrigado a gostar, mas precisa conhecer de onde são as referências que vê em filmes, livros e games. O emprego da palavra destacada revela que a autora, letra A, nem por uma vez fez a ação de dizer. Letra B, algumas vezes faz a ação de dizer. Responda.
Respondeu? Letra A ou letra B? A palavra costumo tem relação com qual explicação? Se você marcou, pensou, anotou a letra B, costumo, significa que algumas vezes a autora fez ou faz a ação de dizer ao filho dela que ele não é obrigado a gostar dos clássicos, mas é importante ele saber ter um conhecimento de mundo para identificar uma ideologia, um discurso. Você marcou certo. Agora nós vamos ao exercício de número 2. Com o mesmo trecho, levante hipóteses. Por que é importante conhecer as referências que vemos em filmes, livros e games? Pode responder. Respondeu? Já tinha dado uma dica, uma introdução aí dessa resposta, né? Se você, ninguém é obrigado a gostar de determinado assunto, de saber tudo sobre aquele assunto,
mas um pouco de cada coisa é necessário saber, às vezes para interpretar uma propaganda, interpretar uma frase, uma colocação, há muito, às vezes, oculto em um discurso, algo histórico, algo social, cultural, algo político até mesmo, em uma frase, em uma imagem. Então, é importante nós conhecermos as referências de alguns determinados conteúdos para interpretar outros conteúdos. Vejamos aqui a possibilidade de resposta. A importância de conhecer as referências que vemos em filmes, livros e games é ir além da decodificação de um texto, ou seja, reconhecer alusões a fatos e obras histórico-sociais e culturais, e também a ideologia. Porque às vezes acontece muito, você já deve ter percebido em alguma situação da sua vida. As pessoas repetem muito o que ouvem, e às vezes essa reprodução, sem saber o que há por trás, quem está dizendo aquilo, em que período aquilo foi usado, ou se ele cabe realmente nessa situação, essa reprodução dessa frase, essa reprodução dessa imagem é bastante importante para não passar uma ideia equivocada. Ou às vezes uma frase que é abordada às vezes por uma personalidade que não tem bons predicados, uma personalidade que foi ruim para a história, e a pessoa aborda a frase em um outro contexto e acaba ficando ruim para ela, acaba pegando mal aí, falando de um modo informal, porque ela utilizou uma frase porque achou bonita, mas desconhece o passado dessa frase. Então é importante saber as referências que nós vemos no nosso dia a dia, em filmes, em jornais, em diversos locais. Mais um quiz. Não é por acaso que a citação do Google Scholar é uma referência a Sir Isaac Newton. Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. O trecho destacado está entre aspas, porque é, letra A, um pensamento da autora. Letra B, uma variante linguística. Letra C, uma citação direta. Letra D, uma ênfase. Qual a alternativa? Respondeu sobre o trecho destacado. Qual opção é a correta? Se você pensou e anotou, uma citação direta, você pensou certo. Há uma dica até mesmo no próprio trecho, Não é por acaso que a citação do Google Scholar é uma referência a Sir Isaac Newton. Então, é uma citação do Isaac Newton, E, então, letra C, a resposta certa. Não é um pensamento da autora, nem uma variante linguística, nem uma ênfase. É uma citação de outra pessoa.
Temos mais um quiz, preste atenção. Quem é o autor de Alice no País das Maravilhas? Letra A, Sir Isaac Newton. Sir Ernest Combridge. Letra C, Henry George Little. Letra D, Lewis Carroll. Qual a alternativa? Quem é o autor? Tava fácil, né? O autor já apareceu algumas vezes no fragmento, falei no início. Se você anotou e pensou na letra D, Lewis Carroll, pensou certo. Esse é o autor de Alice no País das Maravilhas e de outras obras aí também com a mesma personagem. Agora nós temos o exercício de número 3, com base no ensaio, explique a origem de Alice no País das Maravilhas. Como que surgiu essa obra, esse título? Como que o Lewis Carroll se inspirou, fez essa obra? Já abordei esse assunto no fragmento. Vamos lá.
Respondeu? Essa resposta tem várias possibilidades dependendo da forma como você está escrevendo, né? Ninguém vai abordar com as mesmas palavras. Algumas palavras vão ser parecidas, óbvio. Mas a ideia tem que ser a mesma. E nós já trabalhamos, já abordei, como eu disse, né? A origem, como que surgiu essa obra. Lewis Carroll criou a história durante um passeio de barco pelo rio Tâmisa, com o objetivo de entreter três irmãs que eram filhas de seu amigo. Isso mesmo. A história surgiu primeiro da oralidade. Era bastante comum nessa época. Também era a época da Era Vitoriana, onde a rainha Vitória governava a Inglaterra, período de 1838 a 1901, certo? Uma era onde as mulheres não tinham tanta influência na sociedade, a predominância era dos homens, né? Uma questão histórica, e também o que acontecia. O Lewis Carroll estava passeando com as filhas do vice-chanceler, do reitor, propriamente dito, de Oxford, pelo rio Tâmisa. Não havia o entretenimento da época, não era o mesmo de hoje em dia, como a autora diz, o smartphone não existia nessa época. Então, para entreter, Lewis Carroll acabou criando uma história, baseada até no mesmo nome de uma das filhas do vice-chanceler, do reitor, né? Então ele criou essa história, e até algo que não é mencionado aqui no fragmento, é que após essa criação, a própria menina, a Alice, ou Alice, né? Ela pediu para que ele escrevesse a história, porque ela havia gostado, as irmãs também haviam gostado, então ela pediu para que ele escrevesse essa história, e ele escreveu e presenteou a família com esse livro. E, posteriormente, alguém, não me recordo o nome, alguém foi até a casa da família do vice-chanceler e gostou da obra e falou para que essa obra fosse publicada. E chegou até os dias de hoje, como a autora diz, um clássico, né? Temos o exercício de número 4, um novo fragmento, acompanhe comigo. A história de uma menina chamada Alice. A história precisava ser boa, e era um clássico. Com base no contexto, por que Alice no País das Maravilhas pode ser considerado um clássico? Essa ideia de resposta já apareceu na nossa conversa, então está fácil de você responder. Pode começar.
Respondeu? Então confira a possibilidade. Pode ser considerado um clássico porque é um livro que possui várias versões ao longo dos anos, sendo atemporal, inclusive sendo adaptado para o teatro, cinema. Isso mesmo. Alice no País das Maravilhas é um clássico pelo fato que ele resiste ao tempo. Ele está há mais de 150 anos e continua sendo lido, reproduzido, abordado em aulas, abordado em peças de teatro. Então, é algo que resiste ao tempo, é atemporal, como nós temos na ideia. Então, realmente é um clássico. Estamos chegando ao fim da nossa aula, acompanhe o resumo. Realizamos a leitura e compreensão de fragmento de ensaio literário através de muitos espelhos de Carolina Vigna, percebemos os apontamentos sobre a importância dos clássicos e sua definição, mas também identificamos fato histórico sobre a obra Alice no País das Maravilhas, a qual é o tema do texto. Isso mesmo, conseguimos identificar conceitos importantes sobre o que é clássico, sobre a questão de Grécia Antiga, Roma Antiga, bastante conteúdo importante e de qualidade. Agora nós temos as referências, você pode consultar conteúdo que foi utilizado para basear nessa aula. Estamos no fim dela, desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!